Mais uma vez, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje está em Mateus 10, 4. Mateus 10, 4. Simão Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Nosso 11º apóstolo na lista de Mateus é Simão Cananeu. Nós não temos em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, outros textos que falem de Simão Cananeu, a não ser as 4 listas de apóstolos que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e novamente Lucas no livro de Atos. Não temos informações vindas de outros lugares. O que nós temos na Bíblia é que na primeira e na segunda lista, quer dizer, Mateus e Marcos, ele é chamado de cananeu. Isto nos leva a crer que ele também seja de Caná. Embora alguns estudiosos digam que o termo cananeu pode não significar exatamente ter nascido em Caná. Mas eu creio que este termo ele realmente se refere à localidade onde nasceu e onde residia este personagem, este apóstolo chamado Simão. Lucas, na sua relação, ele vai dar mais um detalhe. Ele vai dar que Simão era zelote. O que é ser zelote? Os zelotes eram um grupo de judeus radicais, como nós temos os nossos grupos radicais espalhados pelo mundo hoje, e que em sua pregação nacionalista eles queriam libertar o povo de Israel do domínio romano. E aí me veio à mente um texto que nós não temos a identificação de quem faz a pergunta, mas podemos imaginar, eu posso imaginar e eu posso crer que essa pergunta tenha partido de Simão. Atos 1:6. Atos 1:6. Jesus, quando está já depois da ressurreição com os seus discípulos, ele vai ter a seguinte pergunta: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Aqui a gente pode perceber que há uma ideia de restauração de reino como reino. A libertação do povo de Israel do jugo romano. E essa ideia
ela prevaleceu muito, não apenas em Simão Zelote, mas ela permaneceu na maioria dos discípulos de Jesus. A maioria dos discípulos de Jesus tinham a ideia, e quando eu falo de discípulos, eu não estou falando dos 12 apóstolos, eu estou falando da totalidade dos discípulos de Jesus. Eles tinham a ideia de que Jesus era um revolucionário, como eram os zelotes. Eles tinham a ideia de que Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade, pelos milagres que ele estava realizando, eles entendiam que Jesus podia ser aquele libertador político de Israel, do povo judeu, do domínio romano. E essa pergunta, ela tem tudo a ver com essa ideia. Então, eu acredito, não há nenhuma prova disso, eu não posso afirmar categoricamente, porque não tem como provar em lugar nenhum, mas eu acredito que esta ideia possa ter sido transmitida aos discípulos por Simão, porque ele era zelote, ele era aquela pessoa que queria a restauração do reino de Israel e a libertação do domínio romano. Interessante que, como sendo ele de um grupo desse tipo, um grupo revolucionário, eles tinham as mesmas características dos grupos que nós conhecemos hoje. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, eles eram grupos armados e eles, então, atacavam as pessoas que defendiam Roma. Agora nós temos uma coisa muito interessante. Jesus, ele convida para ser apóstolo um homem inimigo de Roma e um homem inimigo dos publicanos, porque os publicanos, nós já vimos, eram aqueles que eram judeus e recolhiam os impostos dos judeus para os romanos. Como Simão Zelote era alguém contrário a isso, provavelmente ele seria inimigo de Mateus. E Jesus coloca os dois no mesmo grupo de apóstolos. Uma frase que eu li quando eu estudava esse tema me chamou muita atenção. A gente ouve por aí que revolucionário bom é revolucionário morto. E Jesus prova diferente, que revolucionário bom é revolucionário convertido. Então, não importa qual seja o pensamento inicial da pessoa, o que importa é que ele se converta a Jesus. E aí, é claro que em se convertendo, ele vai mudar as suas atitudes, ele vai mudar os seus pensamentos. A gente pode pensar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele tinha a ideia, ele tinha um pensamento fixo da punição e morte dos cristãos. Mas quando ele se converte, ele muda o seu pensamento. Ele se transforma em outra pessoa. Então, eu creio que Simão Zelote, ele tivesse se transformado. E agora ele poderia conviver com alguém que havia sido seu inimigo, que havia sido cobrador de impostos. Não temos muitas informações sobre ele, alguns textos apócrifos, aqueles textos que não são considerados para o cânon bíblico, vão informar que ele teria sido crucificado.
ali mesmo em Jerusalém. Mas nós não temos como afirmar isso. São apenas hipóteses, e em hipóteses nós não podemos nos apoiar. Podemos nos apoiar apenas nas verdades que são comprovadas. E a verdade comprovada nisso aqui é que Jesus escolhe todas as pessoas, independente do seu pensamento, da sua nacionalidade, da sua raça. Jesus escolhe todas as pessoas para fazerem parte do seu reino. E você está convidado por ele para fazer parte deste reino. Assim como ele chamou pessoas, todas as espécies, ele chama você com todas as suas virtudes. Ou ele também chama você com todos os seus defeitos. E todas as virtudes e todos os defeitos serão controlados por ele. E aí você vai se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia e uma quinta-feira abençoada na presença do nosso Deus.